Penúltima aula do nosso curso, alegria, penúltimo momento especial para que você e eu tenhamos o Exame Nacional do Ensino Médio na ponta da língua em redação. Dessa primeira fase do nosso curso, que eu digo, é o primeiro módulo, né? Porque você terá os módulos subsequentes e há de trabalhar com bastante afinco em cada um dos módulos, com vontade, com dedicação, com ênfase. É por aí que nós caminharemos da melhor maneira possível. Então, vejamos aqui. É necessário que entendamos assim aspectos que norteiam as nossas ações, as nossas medidas. Um desses aspectos que chamamos como norteadores do nosso trabalho é a escrita do texto dissertativo, argumentativo, dentro de uma noção de tese, de defesa de ponto de vista. Nessa aula de número 7, a penúltima desse primeiro módulo, nós também vamos abordar alguns detalhes acerca de como podemos produzir um bom texto. Vamos para lá? Vamos. Então nós temos ali a nossa imagem, redação. Olha que beleza! Redação para nós. E nós vamos para a aula de número 7. Com vocês, professor Marlo Geronasso, aulinha de número 7, módulo básico, módulo inicial. Muito bem. Para isso, eu preciso compreender que existem elementos estatísticos que norteiam a redação e aqui nós veremos exatamente como tudo aconteceu na redação do Exame Nacional em 2014. Então nós providenciaremos para você dados estatísticas que norteiam números, se quiser índices, norteadores deste trabalho, tá? Então, dados, estatísticas, números, índices que norteiam o trabalho propriamente dito e fazem com que nós compreendamos o Enem. Foi o maior concurso da história. Fique bem claro para você que o Enem 2014 foi o maior concurso de todos os tempos. Até aí, nenhum segredo. Enem, maior concurso da história. Tá. E como os alunos se saíram? Ora, se os inscritos são diversos, não só quanto à sua faixa etária, mas também os inscritos são diversos quando nós pensamos imperiosamente na sua escolaridade. Porque nós temos aqueles desescolarizados que pararam em algum momento no seu ensino fundamental, ou mesmo no seu ensino médio, alguns no passado no seu segundo grau, nomenclatura hoje só ensino médio, e esses efetivamente não conseguiram construir nada. Então o que eles pedem ao fazerem essa prova? A certificação do ensino médio, portanto eles são desescolarizados. Alguns com uma escolaridade muito distante, pararam de estudar muito tempo, então ficam precários nesse contexto. Alguns mas precaríssimos mesmo nesse contexto. Muito bem. Não bastasse isso, olha só, um ponto a se colocar, né, de maneira bastante consistente aí. Existem aqueles egressos do ensino médio, que já terminaram o ensino médio há muito tempo. Alguns que inclusive já possuem uma faculdade e por extensão eles querem tentar agora uma segunda situação via Exame Nacional do Ensino Médio, de alguma forma, porque não completaram a faculdade, por exemplo, ela está trancada, parada em algum momento, e querem uma nova possibilidade na vida. E existem aqueles que fazem como treineiros, estão começando a caminhada educacional e fazem a prova. E existem aqueles que estão no ensino médio, terminando o ensino médio, e esses efetivamente anseiam pelo cumprimento do ensino médio. Então, nós temos assim, alguns nortes para aqueles que fazem a prova e daí esse contingente. Foram mais de 8 milhões de inscritos. Mais de 8 milhões de inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio. Então, é um número alarmante, o maior concurso da história. Então, trata-se do maior concurso da história. Trata-se mesmo do maior concurso da história. E por causa disso, então, mais de 8 milhões de inscritos, certo? Mais de 8 milhões de inscritos. Perfeito. Um exame gigantesco aí para você, mais de 8 milhões de inscritos, maior concurso da história. Está aqui para nós pensarmos, o Enem 2014.
então os mais variados indivíduos surgem aí. E agora, é claro, vamos quantificar essa situação. Temos assim, número de participantes efetivos. Então, mais de 8 milhões se inscreveram, mas os participantes foram esses. 6 milhões 193 mil 565 indivíduos, tá? 6.193.565 indivíduos fizeram as provas do Enem 2014, exatamente nesse contexto. Fizeram as provas do Exame Nacional do Ensino Médio em 2014. Então aqui você já tem, e é possível perceber, uma quebra de mais ou menos 2 milhões de candidatos que simplesmente não fizeram a prova pelas mais variadas situações. Simplesmente fizeram a prova pelas mais variadas situações. Então, esses indivíduos que não fizeram a prova, eles efetivamente deixaram o concurso, e a questão é, ao deixarem o concurso, esses indivíduos necessariamente, eles, de alguma forma, de alguma maneira, será que esses indivíduos, não é? É bom que se tenha isso em mente. Será que esses indivíduos, na clareza do seu trabalho ou das suas atividades, esqueceram que é um custo para a confecção dos cadernos? E um custo grande, não é pequeno. Cada caderno com 20, 30 páginas, 2 cadernos, cerca de 60, 70 páginas, mais ainda toda a logística que se criou em função disso. Então, um compromisso aí. Mas tudo bem, isso é só para nós termos em mente que o volume quantitativo de candidatos é muito grande. Perderam-se pelo caminho. Vamos aos que fizeram a prova. Então, são os participantes, os que efetivamente fizeram a prova e, por extensão, se eles são os participantes, os que fizeram a prova, os que estão nesse sentido concreto e absoluto, são aqueles que merecem várias situações, né, de estudo, análise. Aí está o balanço. A fonte, aqui que fique bem claro para você que está nos acompanhando, a fonte é o INEP, INEP-MEC. Essa é a fonte geradora desse arquivo, balanço das redações dos participantes. E aí você já começa a pensar, se você está me acompanhando agora e já fez o Enem, fez em 2014, foi em 2013, enfim, verifique, se for em 2014, é claro, em qual das colunas você se encontra, necessariamente. Se a sua nota foi 0, a sua coluna é essa aqui. Essa é a coluna do 0, infelizmente. O zerinho está aqui. Se a sua coluna é até 300, você também teve 0. Se a sua coluna é entre 300 e 1.400, você também teve 0. Se a sua coluna é entre 400, você também teve 0. Ou seja, todo este contingente aqui inutilizou a sua redação. Por quê? Porque eles não conquistaram praticamente nada. Então, em termos de SISU ou ProUni, se você imagina SISU, ProUni, é necessário que você esteja pelo menos nesta faixa para cá, que é a minoria, mais ou menos, tá? Mais ou menos 44%. Aqui nós temos mais ou menos 55%. Isso é muito ruim, mas isso é muito ruim. Não é pouco ruim, isso é muito ruim. Ou seja, mais ou menos 55% dos candidatos são aqueles que não conseguiram uma nota superior ao meio, aos 500 pontos. Então, isso fica bem claro no balanço das redações dos participantes. E aí você diz, mas por que eu estou ciente disso? Eu tenho que estar ciente disso para que eu consiga conceber onde é que eu cometo um outro equívoco e quando eu posso me sair melhor e por que eu tenho que me sair melhor na redação do Exame Nacional do Ensino Médio. Volte para cá.
e você tem aquilo que é ladeira, certo? Ladeira. Não é ladeira abaixo, porque senão seria redundante, mas é ladeira mesmo. O que é ladeira, Marcos? Ao todo, foram corrigidos 5,9 milhões de textos. Houve aí mais uma quebra de 200 mil indivíduos. A nota média dos concluintes caiu 9,7, de 521 em 2013 para 470,8 em 2014. Portanto, a média é baixa. E alguém me pergunta, qual é a média? A média é baixa, ou seja, nós estamos aqui com a média 470, essa média é uma média baixíssima. Tá? Vamos aqui entender, tá aí para você, a média é baixa, 470,8, média baixa. Estamos então aquém. Essa é a média do estudante brasileiro hoje, quando se pensa no último exame nacional, que foi o de 2014. Ruim. A parametrização nos ensina bastante. De um total, observemos, de um total de 6.193.565 redações, tá? Que é esse total aqui, 6.193.565, nós temos 55,7 abaixo, ou seja, 3.452.543 candidatos tiveram nota baixa e 2.741.022 tiveram notas acima da média. E é claro que alguém vai dizer assim, mas puxa, então por isso que houve toda uma publicização agora no início de 2015, que mais de 2 milhões de candidatos estavam se inscrevendo para o SISU. Sem dúvida, só esses poderiam. Porque com esses 3 milhões, 452 mil, dos 543 candidatos, não podem. Porque eles zeraram na redação. Então isso inviabiliza todo o seu processo. Tiraram menos de 500 pontos. Eles estão fora, infelizmente. Aí, é claro, providências, mas providências enormes o MEC deve tomar a partir disso. É o que nós sempre ensejamos, é o que nós sempre desejamos. Promessas não são vazias se elas forem concretizadas. Se não prometeram uma educação em primeiro lugar, mas não resolver este gargalo, significa um retrocesso. Então é uma coisa que tem que ser pensada a médio, longo prazo, não é curto prazo, não, é médio, longo prazo, mas deve ser pensada mesmo com bastante carinho, com bastante eficácia, com bastante eficiência, certo? Voltando para cá, então nós temos aí a chamada parametrização. Nesse mesmo contexto, agora vamos fatiar ponto a ponto. Então, entendendo assim, nota 0, candidatos que obtiveram 0 foram 529.374 candidatos que obtiveram nota 0, tá? Números do Ministério da Educação. Vamos lembrar que a fonte é o MEC, certo? Não obtiveram 0, não conseguiram absolutamente nada. Da mesma forma, 654.971 obtiveram até 300 pontos, que não lhes dá direito a nada. Da mesma maneira, eles não têm direito a nada. Não conseguem nada, nem tem por que ter nada. Então, se você somar os 8,54 mais os 10,57, somando um, somando o outro, nós teremos o que aqui? Nós teremos mais de 1 bilhão de indivíduos, né, que não conseguiram obter absolutamente nada. E com isso, indivíduos que se perderam aí na abordagem, né? Da mesma forma, entre 301 e 400 pontos, não foge, é aqui. Da mesma maneira, o que nós temos aqui? Nós temos 1.105.672 candidatos. 1.105.672 candidatos, que foram os candidatos que efetivamente também não conquistaram nada. Candidatos com grau de insuficiência, não podem obter certificação de conclusão do ensino médio. Aí você soma, vai somar 17, 27, 17, 85, 27, 10, 57, você já terá 28, tá? 36, 37% e já chegaremos a 2.100.000 candidatos.
Aí vem a gota que lucupleta o copo, quando nós temos aqui mais 1.162.526 candidatos que efetivamente não conquistaram nada também, porque ficaram na casa daqueles que estão entre 400 e 500 pontos. Mas aí nós não sabemos a parametrização dos 500 pontos. Então, entraram no bojo. Esse total perfaz aqueles 3.452.543 que estão colocados aqui. Agora vamos com as notícias boas, nem só de notícias ruins ficaríamos. Então, entre 501 e 600, nós tivemos 1.515.007. 1.515.007. Ou seja, o que eu faço com esse 1.515.007? São candidatos que conseguiram até 600 pontos. Eles, então, obtêm a certificação do ensino médio? Sim. Eles podem concorrer ao SISU? Sim. Eles podem concorrer ao ProUni? Sim. Eles têm direito ao FIES? A intenção, a possibilidade do FIES? Sim. Eles podem pensar no Ciência Sem Fronteiras? Sim. Sem dúvida nenhuma. Mas a questão é a concorrência. Com até 600 pontos, muito provavelmente eles conseguirão uma vaga no SISU, no ProUni, em cursos de concorrência baixa. Concorrência baixa, baixíssima. Quando pensamos em concorrências, cursos, cujas concorrências são médias ou grandes ou excepcionalmente grandes, não há a mínima chance. Eles precisariam ter feito mais e essa é aquela torre maior que nós vimos lá no início, né? Vamos voltar? Isso, aquela torre maior que nós vimos aqui. Está aqui essa torre que é colocada aqui. Então, essa torre que nós acabamos de verificar, né? Bem essa torre mesmo. Voltando aqui, é o que nos interessa. Aí, opa, passou demais. Aí nós temos já uma redução. Entre 601 e 700, nós temos 700 mil candidatos. Olha, é um número interessante, porque até 700 pontos, cursos em suas licenciaturas, por exemplo, em várias instituições de ensino superior, o SISU pode chegar. Então, licenciatura em letras, em matemática, em biologia, em física, em química, em história, em geografia, enfim, você pode tentar, porque cabe bem. Em cursos de concorrência mais acentuada, não. Precisariam começar a cair aqui entre 701 e 800 pontos, que é o contingente, foi o contingente de 370 mil candidatos que estiveram aqui necessariamente, que tem essa orientação. Esses estão aqui. Aí você vê como começa a diminuir mesmo. O percentual assusta, né? Não dá nem 2%. Alguém poderia dizer assim, mais ou menos 2%, que é o total de 112.522. Então, mais ou menos 2% é exatamente isso que nós temos como possibilidade, tá? Como possibilidade, não que vá se tornar concreta, mas há uma chance sim. Então, 1.81, 801 a 900 pontos. Aí nós vamos chegar aqui com 901 a 999 pontos, aqui interessa. Então, é 0,5%, mais ou menos 0,5%, 0,5%, são 35.719. Puxa, quando alguém olha esse número isoladamente e diz assim, 35 mil candidatos do Enem conseguiram realizar uma boa prova e esses 35 mil candidatos obtiveram, olha que beleza, né? Que 35.719, esses 35 mil candidatos obtiveram nota entre 900 e 999. Então, isso é uma beleza. É uma beleza sim, mas se você calcular que foram 6 milhões e 100 mil participantes, 5 milhões e 900 mil redações corrigidas, esses 35 mil constituem 0,5%. 0,5%, pouco. Mas é pouco mesmo. Agora, o pior, a notícia pior, vem a seguir. Quanto a apenas 250 candidatos que conseguiram obter o grau máximo. Então, esses 250 candidatos, eles gabaritaram a prova, então, nota máxima. A eles 100% de todos os cursos, né? De todas as situações. E é claro que a função dessa aula também é projetarmos que segredos
guardariam esses candidatos, poucos, 250, essa gota no universo de candidatos, no oceano de candidatos, para ter conseguido essa nota 1000? Então nós vamos colocar alguns depoimentos agora para fechar a nossa aula de número 7 e para que você reflita sobre esses depoimentos e, fundamentalmente, sobre duas situações. Na verdade, de todos os depoimentos que nós veremos juntos, veremos 10 depoimentos pelo menos, há duas coisas em comum. Falaremos sobre elas daqui a pouquinho. Vamos olhar os depoimentos? Vamos, né? Sigamos aqui. Então, segredo do sucesso. O que disse Paula? Treinamento e dedicação são as dicas da carioca Paula Freire, de 19 anos, para conquistar a nota 1000 na redação do Enem. Ela chorou muito quando soube que estava entre 250 estudantes de todo o país a conseguir a nota máxima. Fiz muita redação porque sei que quem treina mais sempre escreve melhor. Paula acha que sua redação vai ajudá-la a entrar em medicina em uma das universidades públicas do Rio. Vai fazer a diferença e abrir muitas portas. O que ela disse aqui que nos interessa, tá? É simples. O que ela disse aqui é simples. Fiz muita redação. Fiz muita redação porque sei que quem treina mais sempre escreve melhor. Isso foi ela quem disse. Quem treina mais, escreve melhor. Então, o segredo desta candidata foi exatamente isso. Tá? Vitória Garcia e Souza, 17 anos, do Acre, Rio Branco, capital, destaca que é preciso saber as exigências da redação do Enem. Eu estava habituado, olha o que ela coloca aqui, eu estava habituada a exercitar a redação. Eu estava habituada a exercitar a redação. Aprendi a obedecer a 5 competências, nós trabalharemos juntos com as 5 competências, não tenha dúvida sobre isso, e agradar aos corretores. Toda semana fazia uma redação, olha que importantíssimo que ela disse aqui. Toda semana fazia uma redação, sem nenhuma fonte de consulta. Só recebia o tema e escrevia, porque é assim no Enem. Não dá para pesquisar, tem que saber o tema, argumentar, criar um conflito e solucioná-lo. Perfeito. Então, as duas estão deixando bem claro, tanto a Paula quanto a Vitória, que o exercício é essencial, sem o qual não funciona. Luiz Arthur Novaes Haddad, 19 anos, Juiz de Fora, mesclou estudos com dose de relaxamento para chegar bem preparado às provas do Enem. Tem que ter horário de estudos, mas também tem que relaxar para não ter estresse. Tocava violão, às vezes ia à fazenda, andava a cavalo. Diz, sobre a redação, olha aí o que é importante. Disse ele, importante é ler bastante e escrever para adquirir o hábito e ter um bom vocabulário. Então, ler e escrever necessariamente. A leitura é fundamental para um bom texto. Vitória Maria Luz, 18 anos, deixou os amigos, familiares e a terra natal, no semiárido do Piauí, região castigada pela seca, para se dedicar aos estudos. Ela fez edições anteriores do Enem como treineira, o que ajudou na hora da prova. Também tive um acompanhamento escolar muito intenso, com oficina para a produção de textos. Então, essa oficina de produção de textos é, em parte, o que você está fazendo conosco. Ou seja, você está escrevendo e também começando a olhar os seus textos, onde discutimos diversos temas e depois produzimos textos. Então, ela destaca isso com ênfase. O que esses candidatos têm em comum, nós mostramos até agora, é fazer o exercício, é exercitar. Por isso, o nosso pedido é que você, que está entrando no curso, você fez todo esse aporte financeiro, você está fazendo esse esforço de assistir dezenas, dúzias de aulas, certo? Para não dizer centenas de aulas. Então, em redação, o desafio nosso quer caprichar na redação mesmo? Você terá uma aula sobre a redação de 1998, 99, 2000, até chegarmos a 2014. Faça todas as propostas do Enem até hoje, todas, sem qualquer exceção. Todas as redações do Enem até hoje, sem qualquer exceção. Sempre vale a pena. Então, caprichemos nisso, sempre vale a pena e é necessário. Voltando aqui, nós temos mais o candidato André. O costume de ler desde pequeno é apontado por André Diniz, 17 anos, do Rio Grande do Norte, como principal fator para alcançar a nota máxima na redação do Enem. Eu acredito que a leitura, mais uma vez, está colocando isso. Eu acredito que a leitura foi o diferencial. Então, ele está dizendo, a leitura foi o diferencial, certo?
Eu costumava ler desde pequeno e o desenvolvimento na escrita foi natural. Argumentei com sociologia e música, também importante. No processo de argumentação, o que é que ele faz? Ele vai argumentar com sociologia e música, porque sociologia e música incrementam o seu texto. Não demorei no texto, mas o resultado foi muito bom. Explica. Então, ele incorporou argumentos. Uma redação por semana. Precisa dizer para você que essa candidata, o que ela fez? Uma redação por semana. O que ela está insistindo aqui? Que ela está dizendo na obviedade. Ela está dizendo que o exercício é fundamental. Então, ela vai dizer o seguinte: a estudante Andréa Lira, 18 anos, do Recife, é aluna do curso tecnológico em segurança do trabalho do Instituto Federal de Pernambuco, mas quer mesmo estudar engenharia civil. Ela se preparou para o Enem estudando nos finais de semana. Fiz cursinho por 2 anos e tentava fazer pelo menos uma redação por semana, mas levei um susto, não esperava essa nota. Tá, certeza. Esperar o 1000 gabarito absoluto é uma coisa curiosa, mas ao mesmo tempo ela foi para essa redação com uma convicção. Mais de 900 pontos. E cá para nós, mais de 900 pontos, a redação funciona como um balão. Nós dissemos isso no primeiro encontro. Âncora ou balão? Balão sempre vai subir. Então, essa candidata, ela, 1000 poderia acontecer, mas 900 ou qualquer coisa acima de 900, quando eu disse qualquer coisa, é muita nota. 920, 940, 960, 980, notões. Para que o candidato consiga 1000, os dois corretores, corretor A, corretor B, corretor 1, corretor 2, precisam dar 1000. Se um corretor der 1000 e outro der 920, por exemplo, ela vai ficar com 960. Se um deu 1000, outro deu 960, ela vai ficar com 980. Então, isso é normal, compilações normais, mas são notássimos. Na classificação, 980 e 1000, 960 e 1000, pouca diferença, são notássimos. E foi o que ela fez aqui necessariamente, né? Onde ela exercitou. Aos 16 anos, muito precoce, a Júlia Neves Silva Dutra, de Uberaba, já concluiu o ensino médio e pretende cursar medicina em alguma das universidades federais do Triângulo Mineiro, a UFTM, a UFOP e a UFU. Segundo ela, o hábito de ler e escrever histórias que cultiva desde pequena ajudou no desempenho. Então, está aqui, segredo do sucesso da Júlia, tão precoce, tão jovem. O que ela diz? Ler e escrever. Ler e escrever. Histórias que cultiva desde pequeno. Ajudou no desempenho. Desde pequeno eu gosto de escrever historinhas. E isso ajudou bastante a desenvolver a minha escrita explica. Aqui nós temos o Lucas. Lucas Santos Barbosa, 20 anos, já um pouco mais veterano, alagoano, foi reprovado em 10 vestibulares e resolveu se preparar muito para o Enem. Tem que ter autoconfiança. No ano passado, eu coloquei dentro de mim que iria passar e estou esperando ser aprovado na Universidade Federal de Alagoas, na UFAL. Então, o FAO aqui é o desejo dele só pelo Enem. Então, afirmou o estudante que espera que a nota máxima em redação o ajude a realizar o sonho de cursar medicina, que é o seu grande desejo. Eu gosto muito do discurso desta candidata. Vanessa Feijó, estudante de Fortaleza, cearense, vibrou com a nota 1000, o que tirou na redação do Enem. O tema da publicidade infantil foi uma surpresa, destaca a jovem. Mas quando você começa, olha o que ela vai dizer, mas quando você começa a fazer muita redação, com frequência, você cria uma prática e desenvolve melhor qualquer tema proposto. Por mais difícil que seja, você acaba conseguindo desenvolver as ideias. E foi exatamente o que ela fez. Então, esses candidatos, o que eles têm em comum? Todos eles fizeram muitas redações. É esse convite que o Aprova Concursos faz a você neste momento, desde o começo do nosso curso, que a professora Cleusa Secato e este que vos fala, Marlos Geronasso, fazem. Escrever redações. Todas as que já aconteceram no Exame Nacional do Ensino Médio, para adquirir o hábito. E esse hábito fará a diferença. É claro que lá na frente do curso nós daremos temas inéditos também. Então, além dos que já apareceram, criaremos outros temas para você fazer. É isso. Obrigado pela companhia. Até daqui a pouquinho na aula de número 8. Não perca.